Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Começaram as ligas europeias, né, de futebol, começou a temporada de futebol europeu, né, as principais ligas, três das principais ligas já começaram, né, a Ligue 1, a Premier League e La Liga começaram. Aliás, se você ainda não viu, confira aí os nossos guias da Premier League, de La Liga e da Ligue 1 que nós fizemos aqui no canal. Tá bem redondinho aí cada um dos guias aí para você conhecer todos os times e as expectativas de cada um para essa temporada. Vamos dar os resultados vamos dar um resumão aqui do que foram os resultados das três principais ligas. Começando pela Ligue 1. A Ligue 1 teve o seu jogo de abertura sexta-feira. Rennes derrotou o Olympique de Marseille 1-0, a primeira grande surpresa, dá para dizer assim, o Rennes derrotando o Olympique de Marseille em casa, vencendo o Olympique de Marseille começando mal a temporada lá na França. O Lyon venceu o Lens, né, o Lens por 1-0, bom resultado do Lyon, o Lyon passando por uma grave crise nos últimos tempos aí, ameaçado até de rebaixamento, e aí consegue essa boa vitória fora de casa. O Mônaco venceu muito bem o Le Havre por 3-1. O Toulouse venceu o Mônaco por 1-0, né? O Toulouse venceu o Nice por 1-0, o Toulouse derrotou o Nice por 1-0. O Brest, que jogo, hein? O melhor jogo aqui da primeira rodada da Ligue 1, 3-3 com o Lille. E jogaço, hein? Brest 3, Lille 3 na casa do Brest. O Auxerre, campeão francês de 1995-96, venceu o Lorient por 1-0 em casa. O Angers venceu por 1-0 o Paris FC. O Paris FC que chegando, voltou aí a primeira divisão francesa, chegou com dinheiro e tudo aí, mas estreou perdendo aí para o Angers por 1-0. O Metz foi derrotado pelo Strasbourg por 1-0. O Strasbourg foi a surpresa da última temporada, terminando ali em 7º lugar. Começou bem o campeonato, derrotando o Metz fora de casa 1-0. E para fechar, o PSG venceu o Nantes na estreia, mas venceu por um placar magro, 1-0 fora de casa. Jogou em Nantes, o PSG venceu por 1-0. O gol do PSG foi marcado pelo Vitinha. O Vitinha fez o gol da vitória aí do atual campeão francês, o PSG. Agora vindo para a Espanha, vamos para a La Liga, primeira rodada de La Liga. O La Liga começou sexta-feira com o primeiro jogo. O Rayo Vallecano venceu o Girona fora de casa 3-1. Boa vitória do Rayo Vallecano fora de casa, batendo o Girona, que há 2 temporadas havia sido a surpresa do campeonato. Boa vitória do Rayo Vallecano fora de casa, 3-1 no Girona. O Villarreal venceu o Oviedo por 2-0. Esse jogo foi bem especial, né? Porque teve o Santi Cazorla enfrentando o seu time que ele também fez história. O Oviedo é o time que revelou o Santi Cazorla para o futebol, e o Villarreal talvez tenha sido o time que ele apareceu assim, jogando bem. Muito legal aí esse reencontro entre esse jogo entre Villarreal e Oviedo. O Oviedo não começa bem esse retorno à La Liga. Esse retorno à primeira divisão espanhola, foi derrotado pelo Villarreal fora de casa 2-0. O Barcelona venceu muito bem o Mallorca 3-0, resultado absolutamente normal. Os gols do Barcelona, Rafinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Rafinha começando a temporada como terminou, né? Fazendo gols. Vamos ver o que o Rafinha vai poder fazer, se ele vai repetir essa boa temporada que ele teve vai fazer uma temporada tão boa quanto a última que ele teve. O Alavés venceu o Levante 2-1, o Valência empatou com a Real Sociedad 1-1. O Celta de Vigo foi derrotado em casa pelo Getafe 2-0. Surpresa isso aqui, vitória do Getafe fora de casa contra o Celta de Vigo em Vigo 2-0. O Atlético Bilbao venceu o Sevilha por 3-2. Bom jogo esse aqui, hein? Bom jogo esse aqui. O Nico Williams fez um dos gols do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao garante uma vitória aí apertada, mas uma vitória aí contra o Sevilha na primeira rodada. Começa bem aí o time de Bilbao. O Espanhol de Barcelona, e aí uma grande surpresa, talvez a grande zebra da rodada até aqui. O Espanhol de Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2-1, jogando em Barcelona. De virada, o primeiro gol foi do Julián Álvares, né, um golaço de falta, né, pro Atlético de Madrid, e depois uma virada
ali no finalzinho do jogo, uma virada com gols do Rubio e do Pere Milá. O Espanhol de Barcelona vence o Atlético de Madrid, hein? Que começo aí do Espanhol de Barcelona, o Atlético de Madrid sendo derrotado aí pela equipe da Catalunha. E para fechar, a Premier League, né? A Premier League começou sexta-feira com uma boa vitória do Liverpool para cima do Bournemouth, um jogo bem emocionante que teve homenagens ao Diogo Jota. Uma boa vitória do Liverpool com gols do Ekitike, do Gakpo, do Chiesa e do Salah. O jogo também teve um momento muito triste, que foi um episódio de racismo, e o jogador que sofreu racismo fez o gol para a equipe do Bournemouth. Primeira rodada aí, a vitória do Liverpool para cima do Bournemouth por 4-2. O Aston Villa empatou com o Newcastle 0-0, o Brighton empatou com o Fulham 1-1, o Sunderland ele derrotou o West Ham 3-0. Boa estreia do Sunderland, voltando à primeira divisão, voltando à Premier League, derrotando. Essa vitória é bem surpreendente, hein? Essa vitória aqui é bem surpreendente. Sunderland vencendo o West Ham 3-0. Uma boa vitória, um começo aí com uma derrota bem chata aí para a equipe do West Ham. Uma boa vitória do Sunderland. O Tottenham na era Thomas Frank, venceu aí 3-0 o Burnley com 2 gols do Richarlison, um deles um golaço de voleio, que lembrou muito aquele gol da Copa do Mundo que ele marcou, né, contra a Sérvia, né, e o Manchester City começou bem a temporada, 4-0 no Manchester City. Haaland começou fazendo gol, né, começou fazendo gols, e o Chelsea empatou 0-0 com o Crystal Palace. Resultado aí decepcionou um pouco, mas o Chelsea, bom lembrar que não teve férias, mas começou aí com esse 0-0. O Nottingham Forest derrotou bem aí o Brentford por 3-1 com 2 gols do Chris Wood, centroavante neozelandês. E para fechar, o Arsenal venceu o Manchester United no clássico da rodada com um gol do Calafiori logo no começo do jogo. Aí a boa vitória do Arsenal fora de casa, o Arsenal começando bem a temporada e o Manchester iniciando a temporada como começou as anteriores, né, com derrota. Vamos acompanhando aí as ligas europeias. Esse foi o resumão aí da primeira rodada aí das 3 principais ligas europeias nesse começo de temporada europeia aí, que a gente vai ter aí, e a gente vai acompanhar tudo aqui no DA Esportes. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.